Contextualizando, Big O Notation, ou simplesmente Big O, é uma notação no campo da matemática que avalia o comportamento limite de uma função em relação aos valores dos argumentos utilizados. Chamamos esse campo de análise assintótica de algoritmos e é muito utilizado na computação, principalmente na área de algoritmos, justamente para calcular a escalabilidade de um código quando os parâmetros tendem a ter um valor específico ou infinito. Ficou confuso? Calma que eu te entendo, mas a gente vai desvendar isso aqui agora nesse vídeo. Então se prepara para entender de vez o que é o Big O. Se essa é a primeira vez que você vê dois programadores de jaleco, então deixa eu nos apresentar. Eu sou o Gabriel. E eu sou a Vanessa. Estamos aqui semanalmente desde 2016, desvendando a sopa de letrinhas que é esse mundo incrível da programação. Nós dois usamos jalecos, pois nós somos aí fãs de longa data do mundo de Bigman. E essa é a nossa singela homenagem ao programa que nos ensinou muito sobre ciência na nossa infância. Com essa mesma pegada, estamos aqui para desvendar os principais termos utilizados por nós programadores. E nesse vídeo não vai ser diferente. Vamos falar de algo que está no campo da matemática e também da computação, Big O. Se você já codificou alguma vez uma função que travou seu computador, então você vai gostar de saber o que é isso. Estamos aqui do escritório para te contar que nós trouxemos para esse vídeo a nossa super parceira Hostinger, que ao invés de trazer a complexidade de alguns algoritmos que vamos estudar aqui nesse vídeo, ela traz sim a simplicidade para a criação do nosso ambiente cloud. Então escuta isso, todos os planos de hospedagem cloud da Hostinger trazem nome de domínio e certificado SSL completamente gratuitos para todos os clientes, além de armazenamento SSD, backups diários, largura de banda e bancos de dados ilimitados. Para conhecer as outras vantagens e garantir aquele desconto especial na contratação de qualquer um dos planos, é só acessar o link que está aqui na descrição. Nós já começamos a definir o Big O, mas acho que nós conseguimos simplificar isso um pouco mais. Ela é uma função matemática aplicada na computação para analisar a complexidade de um algoritmo. Programadores usam a notação Big O para analisar as complexidades de espaço e tempo de um algoritmo. Essa notação mede o desempenho do limite superior. Ela ajuda a identificar como o desempenho do seu algoritmo mudará conforme o tamanho de entrada. Aliás, se engana quem acredita que essa análise é feita utilizando somente a notação Big O, que a propósito vem de Omicron. Temos também a notação ômega e teta. Mas relaxe que faremos uma abordagem menos matemática e mais prática do ponto de vista de algoritmos. Ao criar um código, escolher o melhor algoritmo e estrutura de dados é deveras importante. A notação Big O ajuda você a comparar o desempenho de vários algoritmos e encontrar o correto para o seu tipo de código. Mesmo no mundo de hoje, onde muitos devs acreditam que temos processamento, memória e armazenamento infinito, ter um código bem escrito para o cenário certo faz toda a diferença. Em dispositivos como uma câmera fotográfica, um Stream Deck ou mesmo um smartphone que tem uma capacidade X de processamento, temos que programar com atenção constante na capacidade e nos limites de hardware em que estamos lidando. As complexidades de espaço e tempo dependem de vários fatores, como hardware subjacente, sistema operacional, CPU, processador e etc. No entanto, quando analisamos o desempenho do algoritmo, nenhum desses fatores é realmente levado em consideração. E o que é essa complexidade de espaço e tempo que comentamos antes? Nada mais é que o tempo gasto pelo algoritmo para ser executado em função do comprimento da entrada. Exato! Da mesma forma, a complexidade de espaço de um algoritmo especifica a quantidade total de espaço ou memória ocupada por um algoritmo para ser executado em função do comprimento da entrada. Vamos analisar aqui com um pouquinho de matemática. Dadas as funções assintoticamente não negativas f e g, dizemos que f está na ordem O de g e escrevemos f igual a O de g. Se existem constantes positivas c e n, tais que f de n é menor ou igual a c g de n, para todo n maior que n maior. Pois é, isso tudo aí é conhecido como notação assintótica ou notação de Landau. Se um algoritmo executa um cálculo em cada item dentro de um array de tamanho n, esse algoritmo é executado em tempo O de n e realiza trabalho O de 1 para cada elemento do array. Tudo bem até aqui? Porque é agora que a brincadeira vai começar. Podemos definir a complexidade de Big O em constante, tempo linear, tempo logarítmico, tempo quadrático, tempo exponencial, tempo fatorial e tempo polinomial. Para entender melhor esses níveis, vamos partir por um código de exemplo. Até que enfim, um código, né? A gente fez em TypeScript e tá bem simples. Começando então por um código com um tempo constante, com ordem O de 1.
quando não há dependência do tamanho de entrada n. Se não houver dependência, o tempo de execução permanecerá o mesmo por toda a parte. Nesse exemplo, criamos um array de nomes que representam uma fila de clientes. A função próximo atendimento retorna sempre o primeiro elemento do array. Não importa o tamanho do array, pode ter de 1 a 1 milhão de elementos. Ou seja, a função exigirá apenas uma etapa de execução que vem sobre tempo constante, com a ordem de O de 1. Tranquilo até aqui, né? Vamos a mais um código agora explicando o tempo linear. Agora em nossa fila de clientes implementamos uma função chamada fila completa, que assim como no outro exemplo recebe um array, porém a forma como ele manipula esse array é que determina sua complexidade. Nesse caso, percorremos através de um for todo o array e escrevemos todos os elementos no console. Ou seja, a função será executada no tempo O de n, ou tempo linear, onde n especifica o número de itens dentro do array. Suponha que o array dado tenha 500 itens. A função escreverá 500 vezes. Se o número de itens aumentar, a função levará tanto tempo quanto o tamanho de n para escrever. Até agora tá de boas. Então vamos ao do tempo logarítmico. Eu preciso te mostrar isso. Esse é um gráfico de como são classificadas a complexidade na notação Big O. Veja que o que aprendemos até agora está ali na área do excelente ou de aceitável. Quanto mais a complexidade vai aumentando, mais vermelho vai ficando e menos eficiente será o algoritmo. Calma que daqui a pouco a gente volta nesse gráfico. Um algoritmo terá uma complexidade de tempo logarítmica, O log de n, quando o tamanho dos dados de entrada for reduzido a cada etapa. Isso significa que o número de operações não é o mesmo que o tamanho de entrada. Na verdade, ele diminuirá a cada iteração. Podemos dizer que ele segue aquela máxima de dividir para conquistar. Nesse exemplo, temos um array de números ordenados. Nossa função faz uma busca binária, onde a cada iteração no array é preciso dividir ele em 2 para saber qual lado pesquisar. Dessa forma, o número de operação restante vai diminuindo. Ou seja, no melhor caso, teremos nesse algoritmo O de n e no pior, O log de n. Então, chegou a hora de voltar naquele gráfico. Você consegue perceber que esse último exemplo fica na escala do aceitável. Agora vamos entrar na seara dos algoritmos considerados ruins, mas do ponto de vista de complexidade, a do tempo quadrático. O de n elevado a 2. Olha só esse código. Comecei criando uma lista de nomes de pessoas e iremos combinar essas pessoas. Para isso, na função combinar, eu aninhei 2 loops. Se o array tiver n itens, o looping externo executará n vezes e o looping interno executará n vezes para cada iteração do looping externo, o que dará um total de n elevado a 2. Nesse caso, são 10 nomes, o que dará um total de 100 iterações. Porém com 90 impressões, pois eu adicionei uma condição ali para uma pessoa não combinar com ela mesma. Agora estamos prontos, então, para entender melhor um exemplo bem clássico de algoritmo com a complexidade de tempo exponencial, calculando os números de Fibonacci. O exemplo acima é justamente o cálculo recursivo dos números de Fibonacci. O de 2 elevado a n especifica um algoritmo em que o crescimento é duplicado toda vez que o conjunto de dados de entrada é adicionado. A curva de crescimento começa rasa e depois sobe meteoricamente. Eu sei que você está em dúvida e está quase indo nos comentários para perguntar. E se nossa função misturar vários tipos diferentes de complexidade, como é que isso seria calculado? Olha, essa daí é sem dúvida alguma uma excelente pergunta. Aliás, pode comentar à vontade se você tiver alguma dúvida, ok? Então vamos para o código para responder essa pergunta. Se voltarmos ao nosso exemplo da fila de clientes e dentro da nossa função precisarmos realizar 2 loopings da mesma forma na estrutura, mas sem alinhamento, podemos dizer que é necessário eliminar as constantes. Esse tipo de algoritmo O de 2n é considerado apenas O de n. Quer outro exemplo? Agora, o exemplo da fila é uma mistura, pois no primeiro momento enviamos para o console o primeiro elemento do array. No for, estamos dividindo o array em 2 e no último for, estamos percorrendo toda a estrutura. Dessa forma, temos a seguinte notação: O de 1 mais n dividido por 2 mais n, que no fim das contas é igual a O de n também. Ou seja, a complexidade continua a mesma. Assim como o gráfico nos mostra um nível de complexidade, é possível também transpor isso para uma tabela, de acordo com o algoritmo utilizado. Essa tabela ilustra bem o tempo de complexidade dos algoritmos no melhor, no pior cenário e também na média. Querendo ou não, estamos sempre melhorando o desempenho dos nossos códigos justamente para reduzir o tempo de execução. Sempre tem espaço para otimizar, não é verdade? Por isso, conhecer as estruturas de dados e os algoritmos corretos para determinadas situações
faz sim de você um programador melhor. Agora é um momento para você nos contar aqui nos comentários qual foi o algoritmo mais legal e complexo que você já criou. Não esquece também de responder qual seria aí o tempo de complexidade dele na notação Big O. Espero que a gente tenha conseguido te dar uma luz no fim do túnel sobre esse assunto. Ainda tem muitas coisas para estudar sobre esse tema. Eu tenho certeza que a gente só deu uma pequena introdução, uma arranhadinha nesse assunto. Não esquece de deixar o joinha, o like, comentar e se inscrever aqui se você ainda não é nosso CDF e a gente te encontra no próximo vídeo, combinado? Combinado, até lá. Tchau, tchau. Tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você quer uma nova recomendação para não ficar só com esse vídeo, né não? Claro, né? O vídeo acabou, mas sempre tem recomendação. Que tal então continuar com a gente na playlist do Dicionário do Programador? Aqui do lado você pode escolher um tema que mais te interessa. A lista tem quase 200 vídeos já e está em ordem alfabética. Bem fácil para você encontrar o que você quer.